Hoje eu quero falar com você rapidamente 3 coisas que nós aprendemos no deserto. Primeira coisa que quero falar no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, se você não sabe, é o livro das repetições. Tudo que já foi escrito em Êxodo, nos demais livros do Pentateuco, de menos Gênesis, está sendo repetido em Deuteronômio. Moisés ali começa a retratar e trazer novamente todo o entendimento, toda a revelação, toda a experiência que o povo teve com Deus. E um dos fatos marcantes dessa jornada é a jornada do povo no Egito e o povo até Canaã. Essa jornada tem um nome chamado deserto. Quando o povo estava no Egito, eles foram gerados debaixo de uma dor, de um sofrimento, de um jugo da escravidão. Só que existia um grande clamor no coração daquele povo. Eles pediram para Deus para que pudesse levantar um rei, que de fato pudesse mudar a trajetória da vida deles. Eles eram conduzidos por Faraó. E aí, num belo momento, uma mulher teve um filho, O Faraó dá o decreto, tem que matar os meninos que nasceram com menos de 1 ano. E ali começou a ser gerado um grande propósito. Num tempo inesperado, um grande propósito nasce. Guarda uma coisa no seu coração. Através de um desejo do seu coração, Deus gera um propósito que vai mudar uma nação. Através de um desejo do seu coração, Deus gera um propósito que vai mudar a sua vida e a sua nação. Amém! E aí, Moisés nasce através de um desejo de um povo. Quando Moisés nasce, a vida de um menino vira um caos. Até porque o desígnio dele era um, e o desígnio de Deus é outro. Deixa eu falar uma coisa para você, ainda não entrei no que eu quero te ensinar. Muitas vezes você nunca vai entender o porquê que você passa certas situações da sua vida. Porque existe uma coisa gritante dentro de nós: o nosso desejo e o propósito de Deus. É muito difícil o homem natural compreender os desígnios de Deus, porque acha que é loucura. Deus errou. A gente nem fala que Deus errou, A gente resiste. Pior do que falar que Deus errou é resistir ao propósito de Deus. Por isso que algumas coisas acontecem na nossa vida que saem do nosso controle. Porque o homem, ele aprendeu a querer controlar tudo. Só que quando se trata do propósito de Deus, ele não controla nada, é Deus conduzindo tudo. Fala para o seu do seu lado assim: no propósito de Deus, é Deus conduzindo tudo. E você sendo dependente de Deus e não controlando nada. E quando nós não controlamos nada, tem uma coisa chamada desespero. Porque a gente não sabe para onde vai. E Deus também não revelou nada para nós. A única coisa que Ele dá é uma direção. E nesse caminho tem uma coisa chamada deserto. Deus tira eles do Egito através de uma resposta, de um propósito. Deus coloca eles agora de frente para o Mar Vermelho, diante da primeira dificuldade. Deus colocou diante de uma dificuldade, o mar. E aí eles têm a primeira experiência mais clara com Deus. Mais clara que Deus está falando assim: eu estou com vocês. Moisés ora a Deus, Deus responde Moisés, fala: Moisés, pede que o povo marche, que alguma coisa vai acontecer. E aí Moisés dá a direção para o povo marcha, o mar se abre, eles passam. Imagina você com aquele drone em cima, vendo essa experiência acontecer. O mar abrir, você fala assim: caraca, o povo não, nenhuma água. Aquela barreira você deve tocar assim, deixa eu ver se é água mesmo, O que está segurando essa água aqui, gente? A gente não consegue ter controle de nada. Eles passam, eles enxergam, eles veem. Só que chega num cenário
adverso, que eles não têm controle de nada, eles começam a questionar aquele que promoveu, aquele que proveu e aquele que sustentou. Eles começam a questionar o inquestionável. Eles começam a idolatrar outras coisas. Porque no tempo do desespero, é a hora que todo mundo corre para tudo, para outros deuses, alguma coisa que pudesse socorrer rápido. Só que é interessante o negócio. Se Deus estava presente, era um acesso de uma oração, por que eles não buscaram a Deus e foram buscar outras coisas? Porque o homem natural, ele não consegue enxergar as coisas de Deus e nem a presença de Deus no estado natural. É onde ele começa a perder a visão e o propósito da sua vida. Aonde vem o desespero, aonde vem a opressão, aonde vem as questões que vão domando a nossa mente. Principalmente quando nós não temos controle. Só que eles também não tinham controle no Egito, eles também não tinham controle no Mar Vermelho. Óbvio que eles não iam ter controle no deserto. Mas a falta de um relacionamento claro com Deus fez eles desconhecerem Deus no momento mais importante da vida deles. Isso também acontece muito conosco. É muito associável que Deus está na nossa vida, Deus está conduzindo nossos passos, Deus está sustentando, Deus está promovendo, mas nós não estamos enxergando. Porque o nosso coração começa a se distanciar de Deus. Hoje Deus está chamando você de volta para a dependência. Quem crê, diga amém. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Eu contextualizei o que eu quero te ensinar. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, e guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, e deixou ter fome, e te sustentou com maná, que nem tu e nem teus pais conheceis, para dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Isso quem disse Jesus lá no Novo Testamento. Jesus fala muito de Deuteronômio no Novo Testamento. Ele traz alguns entendimentos claros, que ele está falando assim, olha, eu vou deixar vocês serem provados, para me entender aonde está o coração de vocês. Quem vocês têm crido no tempo da adversidade? E é sobre isso que eu quero te ensinar. O deserto é um dos lugares mais marcantes da palavra de Deus. O deserto revela o coração de um povo, revela um Deus que provê, um Deus zeloso e revela um propósito. O deserto, ele começa a mostrar não só a provisão de Deus, mas atitudes daqueles que um dia viveram uma experiência, mas abandonaram durante a jornada. Querido, você tem um ensinamento que eu quero trazer para você. Não abandone Deus independente da fase da sua vida. Você pode estar no deserto ou não. O que vai te sustentar na tua jornada, todos os dias da tua vida, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Não abandone a presença de Deus por nada. E nem tenta, o diabo vai tentar te dar um tanto de caminho de escape. Não, eu vou arrumar uma solução. Você não precisa de solução, você precisa de providência. Fala para o seu irmão assim, você não precisa de solução, você precisa de providência. E no deserto não é solução. A solução deles foi criar um Deus de ouro para poder adorar. A provisão de Deus era o maná que vinha do céu. Era todos os dias vinha a providência, a provisão e o sustento. E é isso que Deus tem para a sua vida, amém, queridos? A Bíblia mostra que Deus levou Israel para o deserto. Jesus também foi conduzido para o deserto. Moisés foi formado no deserto. João Batista foi forjado no deserto. Porque o deserto não é lugar de morada. O deserto é um processo onde Deus forja o coração de um homem e de uma mulher. Hoje eu quero mostrar o que Deus tem feito com as nossas vidas. Se você não passou, você vai passar pelo deserto. E no deserto a gente desespera. No deserto você faz inimizade. No deserto você briga com todo mundo. Porque você quer que as pessoas te ajudem. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém tem a obrigação de te ajudar. Porque no momento mais difícil da tua vida é tempo de Deus prover. É tempo de Deus cuidar de você. É tempo de você ir para mais perto de Deus.
A primeira coisa que eu quero te falar no deserto, Deus revela quem realmente nós somos. Deuteronômio capítulo 8, 2, ele diz o seguinte: para saber o que estava no coração de vocês. Deus sabia o que era o coração de Israel. Quando tudo ia bem, eles adoravam a Deus, eles serviam a Deus, eles eram pacientes, eles eram maduros, cheios de fé. Mas quando chega o deserto, o coração daquele povo muda. Eles começam a murmurar, eles começam a ter medo, a ansiedade toma conta deles, eles começam a amaldiçoar no território da bênção. Eles começam a travar o processo, eles começam a fechar as portas para o destino deles. Deixa eu te ensinar uma coisa: não murmure diante de uma promessa de Deus. Às vezes não é o tempo de você viver, então nesse tempo Ele vai te sustentar. Fala para o seu irmão assim: no tempo do silêncio, Deus te sustenta, e no tempo da abundância, Ele se alegra com você. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Ela é a nossa força, a alegria do Senhor. É no deserto que nós somos forjados. Ele revela algo poderoso. O que está no nosso coração? Você pode ver que quando nós estamos passando por uma fase muito difícil, alguns passam a buscar mais Deus, né? A ter uma aproximação de Deus, outros nem tanto. Mas o que mais marca o nosso coração é como nós chegamos a Deus diante de um processo difícil. Porque nós nunca vamos entender os desígnios de Deus, isso é fato. Deus não deixou claro para você, a única coisa que Ele deixou claro é: obedeça, não entenda. Ele não deixou claro qual é a jornada, o que você vai viver no futuro. Ele deixou claro para você que existe um caminho e existe um princípio, que você só precisa seguir e obedecer, de fé em fé. Se é preciso seguir e obedecer, no tempo do silêncio de Deus, o que revela para mim é o quê? Um coração obediente e um coração cheio de fé. Só que hoje, por nosso distanciamento de Deus, muitas vezes a nossa caminhada, nós vamos conhecendo um pouco de Deus. E no território da providência de Deus, nós achamos que Deus não vai prover nada. Só que eu vou te fazer uma pergunta: o que faltou para o povo no deserto? Quando eles tinham frio, faltou o sustento, faltou o calor suficiente para sustentá-los? Não. Quando eles tiveram necessidade, faltaram o recurso? Também não. Então o que eles queriam? O que eles queriam? O que era necessário para eles? Será que o nosso coração não está igual o povo do deserto? Está tendo sustento, está tendo cuidado, a vida está boa, e ainda estamos insatisfeitos com aquilo que Deus está fazendo por nós. Irmãos, o lugar da realização é o lugar do nosso propósito. Não é lugar da nossa satisfação humana, né? Porque uma coisa é o que você busca, outra coisa é o que Deus tem para você. Vamos lá, explicar melhor. Moisés estava no palácio. Irmãos, qual que é a chance do homem natural querer ir para o deserto? Fala comigo. Hã? Tem alguém que me sirva, tem massagem no meu pé, tem sombra e água fresca. É ou não é? Gente, vamos ser sinceros. Deus falou assim: não. Aí foi o lugar da sua promoção, mas aí não é o lugar da tua missão. Não é. Não que eu estou te falando que o lugar da sua missão vai ser o lugar do teu sofrimento, mas vai ser o lugar da sua realização. Então nós precisamos começar a entender que no deserto Deus revela o nosso coração. A pressão não muda o caráter, ela só revela o caráter que existe dentro de nós. A pressão do deserto vai revelando o nosso coração. A pressão do deserto vai revelando em quem de fato nós cremos. Por isso que a Bíblia fala o quê? Achegai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Fala assim: a tentação, a dificuldade, o momento difícil vai passar. Mas uma coisa é certa: Deus vai te sustentar todos os dias até você chegar em Canaã. Até você chegar em Canaã. O nível de satisfação é tão grande que quando ele chega em Canaã,
Eles não queriam parar de ter o maná. Olha que povo. Eles iam ter um alimento melhor do que o maná. Melhor do que o maná. Eles queriam continuar comendo do maná no deserto, lá no Canaã. Deus falou para eles assim, não. Agora o que eu tenho para você é coisa melhor. Então não se sinta oprimido achando que as pessoas têm que sustentar. O momento do deserto não é o momento das pessoas. O momento do deserto é você e Deus. Por isso que o deserto não tinha os discípulos. O deserto tinha Jesus e o Espírito Santo. No momento do deserto era João Batista e o Espírito Santo. O momento do deserto é o tratamento seu e de Deus. Fala comigo assim, o deserto é meu e de Deus. Segunda coisa, no deserto Deus revela quem Ele é. Nada faltou. Deus mostrou que era a fonte da vida deles. Deus sustentou eles. Deus enviava maná, Deus enviava a nuvem, Deus enviava o sustento, Deus enviava o fogo. No deserto, Israel descobriu e viu Deus. Eles começaram, antes lá, vamos pegar Moisés, era um clamor, eles ouviram. No deserto, eles viram Deus. Quantos de vocês já passaram uma experiência com Deus aí? Diga amém. Será que a sua experiência de ontem sustenta a tua fé de hoje? Se você não buscar ter uma experiência, Oséias falou o seguinte, nós temos que prosseguir em conhecer a Deus. É todos os dias. A nossa relação com Deus tem que ser uma relação diária. Porque Deus é o nosso provedor, Deus é o nosso pastor, Deus é o nosso sustento, Deus é a direção da nossa vida. Enquanto nós entendemos quem é Deus, nós sempre iremos nos sustentar ou basear nas pessoas. E é incrível que a maior fragilidade da humanidade está em depositar em alguém que não tem base para ser sustentado. Irmãos, você tem que sustentar a sua caminhada de fé em Deus. Você tem que basear a tua vida todos os dias em Deus. Você tem que se manter firme em Deus. Quem está entendendo, diga amém. No deserto nós passamos a conhecê-lo pela nossa própria experiência. O que você precisa? Por isso que as perguntas de Jesus eram bem diretas, né? Perguntando assim, o que você está precisando? Se Jesus perguntasse para mim, o que você está precisando? Eu não sei nem o que seria a resposta, né? O que eu estou precisando? Dinheiro? Dinheiro? Uma casa própria? O que você está precisando? Bom, já dizia o sábio, né? Salomão, Jó falou para Deus, né? Cara, não é nada disso que eu quero, não. Eu só quero te conhecer. Tem uma música que fala, tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu posso é conquistar, não se compara a tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito, eu quero mais. O desejo aqui não era matéria, era a presença. Aí ele fala, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Por isso que Jesus falou para Pedro assim, Pedro, cara, não adianta você ganhar o mundo inteiro se você não passar a me conhecer. Eu sou o mundo que você procura. Eu sou a presença que você precisa. Eu sou o alimento que você necessita. Eu sou a resposta da tua necessidade. Que coisa incrível, né, irmãos? Pois Davi falava, né? O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ele falou assim, eu sou suficiente na tua vida. Por isso que a importância de você saber quem Deus é no deserto. Irmãos, para de olhar para aquilo que falta, olha para Deus. A sua hora vai chegar. Quando Canaã chegar, você vai lembrar das suas maiores experiências com Deus. Foi no deserto. Você passou, você rompeu e você venceu em nome de Jesus.
Terceira coisa que você aprende no deserto, que Deus revela o verdadeiro propósito. Quem crê nisso, diga amém. Então dá uma salva de palmas aí, nosso Deus. Você não está no velório, né? Dá uma salva de palmas aí, nosso Deus. Fala assim, no deserto, mais forte, fala, no deserto, você conhece Deus. No deserto, você revela o seu coração. E no deserto, Deus revela o propósito para você. O deserto nunca foi o destino final. O deserto foi a caminhada, foi o caminho. O objetivo não era Israel passar esse período todo no deserto. O objetivo de Deus era que fosse o caminho de passagem até chegar em Canaã. Não sei, essa geração desaprendeu a passar momentos difíceis com Deus. A gente desaprendeu a colocar o nosso joelho no chão e a começar a batalhar por oração. Porque hoje qualquer problema a gente fica ansioso, desesperado. Irmãos, se temos que aprender a lutar, é de joelho no chão, é cara no pó, é falar, Deus, essa é a condição, e eu creio que o Senhor é na minha vida. Crente vence na oração. Quem crê, diga amém. Fala para o seu irmão, se crente vence na oração. Ore, 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 até que alguma coisa aconteça na sua vida. Temos que orar. Pastor, eu não estou vendo. Continua orando. Pastor, eu não vivi nada. Continua orando. Irmãos, Deus responde àquele que clama. A Bíblia diz o que? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que Deus revela àquele que ora. Amém, querido? O objetivo de Deus era tirar o Egito do coração deles e preparar eles para Canaã. O objetivo de Deus era transformar o interior deles para viver coisas novas. Querido, você nunca vai viver Canaã tendo o olhar de Egito, tendo o coração de Egito. Tem muita gente com o olhar no Egito, tem muita gente com o olhar na dificuldade, com o olhar da dor do passado. E Deus falou assim, eu tenho um propósito melhor para você. O seu passado eu te resgatei, para você viver algo novo no seu futuro. O seu futuro não se compara com a glória que eu tenho para você. Mas você precisa entender, o passado me ensinou, o presente me tratou, e o futuro eu vou desfrutar o melhor de Deus. Eu vou desfrutar o meu melhor no meu futuro. Só que tem muita gente ainda com olhar, mas está difícil. Bota o joelho no chão, Deus vai mudar o olhar. Fala comigo assim, o deserto muda o meu coração e transforma o meu olhar. Agora, os que não conseguiram ter a mente transformada, o olhar transformado, a mente renovada e o coração mudado, aonde que eles morreram? No próprio deserto. Porque quando você não consegue romper esses limites, o desejo é sempre voltar para o Egito. Por isso que muita gente não consegue fechar o ciclo do passado, porque ele sempre quer um caminho de escape para poder voltar para lá. Toda pessoa que não rompe os vínculos com o passado, toda pessoa que não rompe os vínculos com aquilo que deveria abandonar, é porque ainda tem aquela insegurança. Se alguma coisa der errado, eu tenho para onde voltar. Tem para onde voltar. Só que tem uma música que fala isso, né? Do barco lá, como que é mesmo? Até esqueci o nome da música, estava na ponta da minha língua agora. Volto mais o cais lá, né? É isso aí, eu esqueci como canta agora. Muita informação na minha cabeça agora, eu esqueci de anotar essa palavra, então é negócio de cais mesmo, né? Eu sei que não tem para onde voltar, é esse trem mesmo. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Às vezes a gente quer voltar, você não tem para onde voltar. Fala para o seu irmão assim, o Egito não é lugar para você mais. O único lugar que você tem para onde ir é Canaã e eternidade. Fala para o seu irmão assim, eu só vou para Canaã e para a eternidade. Não reclame do processo, porque ele está tirando o que precisa ser lançado fora e te conduzindo para o lugar que você deve estar. Fala para o seu irmão assim, tem um lugar melhor para você. Pastor, mas eu estou pedindo tanto para Deus responder e Deus não responde. Querido, Deus não está respondendo a sua oração nesse momento, mas Ele está armazenando para responder na hora certa. Mas aquilo que você não pediu, Ele está te sustentando. Guarda uma coisa no seu coração, Deus não prepara apenas a promessa para você, Ele prepara você para viver a promessa. Deus não preparou somente a promessa para você, mas Ele está preparando você para viver a promessa. Talvez hoje você está vivendo no deserto, você pensa que Deus
te abandonou, ou que Deus não se preocupa com você. Às vezes tem aquela pergunta, quando esse deserto vai acabar? Porque hoje o homem, ele busca vários caminhos, né? Várias trajetórias. Ontem vou fechar aqui. É interessante que eu estou vivendo umas experiências interessantes, então eu gosto de contar um spoiler para você, né? Não dá para contar, mas dá para contar um spoiler. Semana passada eu te relatei um testemunho que me chocou. E ontem foi o dia do retorno desse cliente, desse paciente, né? Eu fui para a reunião aflito. Falei, Deus, o que eu vou conduzir para essa pessoa? O meu coração de pastor está gritando para isso. Mas o meu lado profissional não pode gritar esse lado pastor. Eu preciso aprender a lidar com isso. Aí ele solta uma frase assim: Deus poderia muito bem estar me castigando por tudo que eu estou fazendo, mas Deus tem sido bom comigo ainda. Aí eu fiz uma pergunta para ele: se Deus está sendo tão bom para você, por que você não está valorizando o princípio de Deus na tua vida? Será que você está esperando a dor chegar para você entender que Deus o tempo todo estava te protegendo, ao invés de querer te expor? Aí ele vira para mim e fala assim: eu nunca pensei nisso. Falei, pois é. Quando Deus estava no Egito, quando o Israel estava no Egito, eles queriam que Deus mudasse a história deles. Agora que a condição mudou, eles agora rejeitam os princípios e ensinamentos de Deus, porque acham que está no controle. Irmãos, eu só sei que a sessão dele foi tão boa, que eu terminei chorando e falei assim: Deus, nós vamos salvar esse casamento. Porque, queridos, enquanto o Egito estiver na tua mente e no teu coração, você não consegue enxergar a promessa logo ali. Antes de Deus gerar Samuel no coração de Ana, primeiro ele teve que tirar a dor do coração de Ana, para que ela pudesse receber Samuel sem transferir a dor para ele. Primeiro Deus purifica, depois Deus conclui a promessa que Ele já liberou para a tua vida. Fala para o seu irmão assim: primeiro Deus vai te desintoxicar, Deus vai moldar, depois Deus vai te fazer viver. Eu fecho porque eu quero terminar esse culto. Cuidado para que as suas palavras não fechem a porta da promessa. Cuidado para que as suas palavras não cancelem aquilo que Deus tem para a tua vida. Cuidado para que o seu orgulho não atrapalhe o desígnio de Deus. Fala para o seu irmão: se no deserto, seja dependente. No momento difícil, esteja entregue. Porque Deus vai promover, Deus vai sustentar e Deus vai direcionar você até o final. Quem recebe essa palavra, diga amém. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Levanta a sua mão, fala assim para Deus. Fala: Deus, hoje eu aprendi que sem Ti eu não posso fazer nada. Gere um coração dependente, gere um coração ensinável, gere uma mente transformada. Tira o Egito de dentro de mim hoje. Pastor, mas eu estou passando por algo muito parecido com o que eu já passei. O ontem é o passado, hoje é outra coisa. Hoje é o outro dia, uma nova história, um novo tempo. Se você vai continuar lendo Deuteronômio capítulo 8, Deus fala para ele: se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Querido, Deuteronômio capítulo 8 é uma promessa de Deus que vai se cumprir na tua vida. Hoje sara a nossa terra. Eu vim aqui para lembrar vocês as promessas que Deus já liberou sobre a tua vida. Promessas que você nem lembra mais, promessas que você já esqueceu. 2026 ainda é o tempo da realização dessas promessas. Quem crê, diga amém. Fala: eu vou viver.
zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer Levanta desistir. sua mão, declare isso. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai me impedir. Se resistido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Levanta suas duas mãos, declare. O meu Deus Nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos, meu Deus, o meu Deus. nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Glória a Deus. Uau. Esse louvor foi para fechar. Eu sou carta viva, que Ele mudou a minha sorte. Eu falei que meu coração está transbordando de alegria. E quando o pastor soltou a escala, ele falou: Renata, vai falar de dízimo.